Lá, bora criar uma revisão rapidinho aqui com Python, beleza? Vai ter variáveis, tipos de dados, estrutura de dados, condicional if, elif, else, estrutura de repetição. Eu vou colocar aqui também, até como zero aqui, é, criar um arquivo, beleza? Vou usar aqui o VS Code, estrutura de repetição com while, for com range, lista de laços for e função simples, beleza? Vou dar um exemplo prático, verificar se o número é par. Nesse momento, vamos abrir o VS Code. Se você quiser pausar o vídeo em alguns momentos, não tem problema. Vamos lá, vou criar um arquivo aqui no começo. Eu não tenho nenhuma pasta aberta. Eu recomendo a gente, primeiramente, abrir. Se o seu não estiver aparecendo isso aqui, não tem problema. Vem File, New, Open Folder, das duas formas. Eu posso clicar aqui ou File, Open Folder. Vou clicar aqui agora. Vou pegar aqui como Python Projects aqui. Qualquer. Você não vai ter esses. Provavelmente você não vai ter essas pastas aqui. Um exemplo, na pasta de documentos, beleza? Pasta de documentos, vou criar uma pasta chamada Python Revisão. Lembrando, sem acento, sem espaço, isso é importante. Cliquei aqui em Python Revisão, selecionar pasta. Ele vai abrir, escrito aqui em cima, Python Revisão. Ó. Explorer, Python Revisão. Ótimo. Clica sempre aqui, ó, Yes, I trust the authors. Deixa marcado aqui e clica. E agora vai ficar mais fácil a gente criar nosso projeto. A gente vai aqui, ó, nesse primeiro New File. Se por acaso não aparecer para você, não tem problema. Você pode vir aqui em File, New File também, beleza? Ou Ctrl Alt Windows N. Eu vou aqui direto clicar aqui. Esse aqui ele cria automaticamente porque ele tem uma extensão instalada no meu. Se ele não criar no seu, não tem problema. Eu vou criar aqui um arquivo chamado revisão, sem espaço, sem tio, .py, beleza? Eu vou aqui comentar algumas coisas aqui pra gente, então eu não queria que aparecesse isso aqui é uma extensão que eu tenho também, eu vou colocar Dom Show, e a gente vai começar a fazer. Então, o primeiro que a gente tem ali para fazer é criar o arquivo, a gente já criou, esse aqui tá, beleza. Variáveis e tipo de dados, vamos lá, tem uma colinha aqui que eu peguei algumas variáveis que estão para a gente criar, então vou chamar aqui, né, colocar quando a gente coloca esse jogo da velha aqui, esse hashtag, quer dizer que ele é um comentário, ele não roda no código isso aqui. Então é uma boa coisa. Vou colocar aqui pra gente agora. Vamos lá. Variáveis. Vou fazer diferente. Eu vou colocar, ao invés de revisão, eu vou colocar aqui, vou renomear esse cara aqui para variáveis. Variáveis. Beleza? Variáveis e tipos. Então eu vou colocar aqui variáveis. Vou aumentar a letra aqui pra gente, tá? Deixar um pouquinho mais. Variáveis e tipos de dados. Beleza? Beleza. Vou aqui, ó, primeiro eu vou colocar um exemplo variável. A gente tem que colocar uma palavra. Essa palavra não pode começar com letra maiúscula nem com número. Nem, e evitar conter caractere especial. Através do hífen, o tracinho lá, pode ter no meio, não começar com ele, beleza? Então eu vou lá. Vou chamar de nome. Para a gente criar essa variável, a gente tem que atribuir um valor. O símbolo de atribuição é o igual. Eu costumo chamar, eu vi isso há muito tempo, num vídeo do Gustavo Guanabara, e ele chama isso de recebe. E eu achei a ideia fantástica. Então, recebe, você pode colocar, como é um texto, você vai colocar, por exemplo, João. E aí você vai colocar entre aspas, pode ser aspas simples ou dupla,
beleza? Eu coloco simples mesmo, não tem problema. Idade, agora eu vou mostrar como a gente coloca um número em idade. É só colocar o número sem aspas, beleza? Altura, agora, a altura a gente costuma colocar um número quebrado, né? 1,70 m de altura, então, ó, colocar minha altura aqui, 1 ponto, lembrando, a gente coloca ponto, não vírgula. Porque tá em inglês. Em inglês, a vírgula serve para separar casa de milhar, assim. Mas casa decimal, a gente separa com ponto em inglês. Então, 1,71, beleza? E agora, ativo. Tem outra coisa aqui também que é Boolean, né? Que é, ele coloca sim ou não, verdadeiro ou falso, sempre só valor. E a gente pode colocar 0 ou 1, ou então a palavra, sem aspas, com a primeira letra maiúscula, true, por exemplo, true, que é verdadeiro. E aqui eu vou mostrar isso no Python em ação. Vou colocar um print aqui, print, ele mostra o print na tela, beleza? Então, eu vou colocar aquele print formatado, que é um F aqui, e dentro da aspas, eu vou colocar aqui, ó, nome. E aqui, nome. Ele só vai aceitar que eu coloque o nome aqui, porque dentro dessa chaves eu coloco a variável. Então, ele vai pegar essa variável nome, que funciona como uma caixa, que ela tem o conteúdo dela, João, por exemplo. Então, aparece aqui João. Vírgula. Idade. Dois pontos. Idade. Vírgula. Altura. Dois pontos. Vou colocar altura, beleza? Vou dar um Alt Z aqui para ele quebrar a linha. Eu não estou quebrando a linha, estou na linha 8 ainda, tá? Eu só coloquei um Alt Z para ele não aparecer. Se ficar mais fácil, ó, eu posso minimizar aqui, ó, eu guardo e mostro, né, o menu. Então aqui eu posso fechar aqui. Vai ser um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Espero. Então aqui eu já tenho o meu arquivo funcionando, altura, e tenho também ativo. E ativo, eu coloquei idade minúscula, altura minúscula com a idade também. Ativo, dos pontos, ativo. Ele está quebrando a linha automática de Alt Z, tá? No VS Code ele quebra automaticamente aqui. Então, senão ele iria até o final da tela aqui. Então, beleza. E agora eu vou botar para rodar. Para botar para rodar, aqui você pode, se você tiver a extensão Python instalada, vai aparecer esse símbolo de rodar aqui, beleza? Mas se você não tiver, você vai ter que ter o Python, qualquer maneira de requisito desse vídeo, você ter o Python instalado. Se não tiver, vai no Google, coloca Python Download e baixa lá o compilador do Python, beleza? Lá de python.org você baixa lá tudo certinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou rodar. Então, uma das maneiras de eu rodar é apertar aqui, tá salvo. Ah, outra coisa, o meu tá aparecendo esse X aqui. Por quê? Eu coloco um salvamento automático. Para isso, você vai em File, vem aqui embaixo, ele tem que estar marcado isso aqui, Auto Save. Se não for, se ele não tivesse salvo, ele estaria uma bolinha branca aqui. Basta apertar também, se você for apenas Save, ou então Ctrl S. Eu já deixo o meu no Auto Save, porque a maioria dos outros projetos ele me facilita e tá tudo certo. Então já está salvo, eu vou clicar aqui Run Python File. Vamos lá, e ele vai aqui, ó. Nome João, idade 17, altura 1,71, ativo. True, beleza. Agora a gente vai falar sobre entrada de dados. Então, vou colocar aqui, vou chamar esse novo arquivo aqui, ó. Cliquei aqui, ó, New File. Vou chamar de entrada.py, beleza? Então, vou colocar aqui um comentário. Esse comentário é apenas um comentário para outro programador ver, mas ele não compila, não roda no código, não dá erro nem nada. Então, você pode colocar o que quiser aqui dentro. Então, entrada de dados. Beleza? E aqui eu vou colocar, por exemplo, nome. Eu não quero que o usuário digite o nome. Então, o nome recebe. Ele tem uma função aqui, e como o print é uma função que mostra na tela, eu tenho uma função também que pega a informação através do teclado do usuário. Então, ó,
input. Aqui é legal colocar uma mensagem, tipo, digite o seu nome, beleza? E aqui, só isso, dá um espaço que eu recomendo muito aqui, beleza? Em seguida, idade, input. Agora tem uma coisa aqui importante. Se eu colocar input, digite a sua idade, digite a idade, por exemplo, o que acontece? Lembrando que tanto faz aspas duplas ou aspas simples. Normalmente você vai usar um simples em cima, o de baixo coloca simples também. Por quê? Porque é igual o caderno, quando a gente está aprendendo a escrever, tudo, se você seguir um padrão, colocar os títulos nos lugares certos, as cores das canetas, fica muito mais legível o seu código, fica muito mais bonito. Então vamos lá. E aí eu vou dar um print aqui. Agora acontece, tem um problema aqui. Se eu colocar só isso aqui na idade, ele vai pegar como texto. Então se eu quiser depois aumentar a idade, ó, a idade é mais um, beleza? Então assim, ele não consegue somar mais um na idade. Se tivesse, por exemplo, idade de 1 ano, se eu somasse mais um, seria 2 anos, certo? Se ele for texto, soma texto, ele pode sim somar mais um vai dar 11. Dois textos somando. A gente não quer isso, a gente quer que seja numeral, número inteiro. Então, eu vou colocar um int aqui de inteiro, abrir o parênteses e fechar um parênteses aqui no final. E lá vamos ver, print, nome, tem, idade, anos. Beleza? É uma forma. Esse print com F aqui é formatado, que eu posso colocar texto aqui dentro, que é esse que está em verdinho, e a variável eu coloco aqui, que é aquela reserva lá na memória, que, por exemplo, mantém o valor. Se eu colocar o nome aqui, ele vai manter o João lá, e depois ele vai me mostrar o João aqui, em vez da palavra nome, beleza? Vamos ver se está certo isso aqui. Digite seu nome. Alexandre. Sua idade. Adolescente. 17. Ups, não, 47. Beleza? Alexandre tem 47 anos. Beleza, cumprimos mais uma etapa aqui. Vamos dar uma olhada. Variáveis, tipo de dados. Ok. Entrada de dados. Ok. E uma coisa que eu não fiz aqui, que eu vou deixar aqui no 8. Beleza? Vou deixar no 8, que são os operadores. Vou puxar para cá. Operadores. Beleza? Que é o mais ou menos divisão aqui e multiplicação. E também tem aqui potenciação, beleza? Potência que é com 2 asteriscos. Tem outro também que é bem legal, que é esse símbolo de porcentagem não é porcentagem. Esse cara aí a gente chama de resto, beleza? Então ele calcula o resto da divisão. E por último, a divisão inteira. Divisão inteira. Beleza. Bora lá. Vamos para a próxima etapa aqui, estrutura condicional, if e else, né? E elif também. Então, vamos lá. Condicional.python. Vamos lá, vou fechar esse carinha aqui, tranquilo. Vou colocar aqui, vou fechar a entrada aqui, vou fechar os variáveis. Faz aí, cria no seu caderno. Se você está sem o computador em casa, não tem problema nenhum. Tá no celular, tem o PyDroid 3 no Android. Tem no iOS também, eu esqueci o nome. Não é o PyDroid 3, é um outro. Mas se você tiver sem seu computador, seu notebook, faz no caderno. Aí assim que você tiver acesso a um, você vai e testa ele rodando aqui, beleza? Bora lá aqui, eu vou colocar agora estrutura condicional com if, elif e else, beleza? Eu vou mostrar aqui em 3 passos para a gente aqui, por exemplo, eu vou colocar como se alguém tivesse dado uma nota e eu vou pedir para a pessoa colocar essa nota. A gente aprendeu a entrada, né? Como é? Input, isso mesmo. Se você acertou, inscreve no canal aí. Olha só.
Eu vou colocar digite a sua nota, beleza? E aí, é o seguinte, lembra que eu falei que se eu der o input ele pega como texto a nota? Se eu colocar aqui 70, beleza. Ou 7.0, né? Posso digir quebrado aqui. Eu vou colocar aqui float. Float quer dizer que ele é número com vírgula, na verdade com ponto, né? Que é o número que é quebrado. 1,5, 1,2, na verdade 1,2. Vamos lá então. Ele vai primeiro pegar uma nota aqui, depois, ó, if nota. Ah, os operadores, beleza, também aqui, ó, já vou fazer isso uma vez. Operadores lógicos. Esse aqui, por exemplo, são o menor que, tô aqui, menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual, beleza? Mas aí a gente escreve assim, peraí. Menor ou igual, não tem espaço, tá? Maior ou igual, beleza? Igual, como aquele igual que a gente viu recebe, né, atribuição de valor, o igual são dois iguais. Diferente é um símbolo, um ponto de exclamação e igual juntos. E a gente tem o AND, que é e, quando duas condições forem verdadeiras, beleza? Or, que é ou, uma ou outra for verdadeiro, beleza? A princípio, esses aqui estão bons pra gente aqui, tá? Vou ensinar isso aqui pra gente. E agora eu vou colocar o menor. Se a nota for menor que, ou for maior ou igual a 7, né? Maior ou igual, que é esse cara aqui, ó, maior ou igual, ele está aprovado. Vamos lá. If nota maior ou igual a 7, dois pontos, tem que ter dois pontos, tá? E eu vou apertar Enter, você vai ver que ele não vai começar no início da linha. Ele vai começar alguns espaços aqui para dentro. Isso chama-se indentação. Muito importante, muito usado em todas as linguagens, só que no Python é mais importante ainda, porque se não tiver correto esse espacinho aqui, e ele não vai entender. Então, assim, não vai compilar, não vai rodar. Então, ó, eu vou apertar Enter, você vê que ele já começa aqui. Então, esse é o lugar correto. Se você tiver, por acaso, sem querer, você colocou aqui no começo da linha, aperta a tecla Tab. Tecla Tab é aquelas são as duas setas antes do que. Vai lá, aperta a tecla Tab e finota, foi isso, print, aprovado. Vamos lá. Vamos ver se funciona. Eu coloquei só o if, beleza? E vou colocar um fim aqui no final, ó. Esse fim eu já vou colocar aqui no início da linha, ou seja, já saiu do if. Se ele entrar no if, ele vai colocar o aprovado e depois vai para o fim automaticamente. Então, print, fim, beleza? Vamos lá então, vou colocar uma nota ali, vou mandar rodar. Vou colocar uma nota, sua nota, 8. Aprovado, fim, beleza. E agora, se eu colocar, vou de novo rodar, sua nota, 6. Fim. Opa, ele podia me dar uma mensagem, né? Olha só, então a condição, eu posso colocar um else. Se for o else, a gente não coloca condição nele. Por quê? Porque é caso contrário ele. Então, se nota for 7, if nota maior ou igual a 7, beleza, ele vai aqui dentro. Caso contrário, ou seja, se for menor que 7, automaticamente, ele vai dar um print reprovado. Beleza? Então, ó, maior ou igual a 7, beleza. Caso contrário, ou seja, menor que 7, qualquer valor, pode botar até valor negativo, ele aceita. Beleza? Então, ó, só nota, vou colocar 6. Reprovado. Opa! Espera aí, ó, na minha escola tem recuperação. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer, se eu quiser ter mais de uma condição aqui dentro, eu posso. Lembrando que a condição começa aqui no começo. E sempre é o if, beleza?
O else é opcional colocar. Se você quiser um tratamento com casos contrários, você vai colocar com else aqui. Ou então, se você quiser mais uma condição, se essa aqui não for verdadeira, testar uma nova condição, que é o que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai colocar else, como se fosse else if. Em algumas linguagens é else if, inclusive. Aqui é mais fácil, ó, elif. Elif. E aí aqui dentro tem que ter uma outra condição, né? Nota for maior ou igual a 6. Beleza? Dois pontos. Print em recuperação. Beleza. Agora é o seguinte, eu não poderia colocar aqui, por exemplo, end nota menor que 7. Sim, poderia. Mas olha, se ela for maior que 7, ela nem vai para cá. Então eu não preciso desse end nota menor que 7 nesse momento, porque não faz sentido, porque já aqui eu já fiz esse primeiro filtro. Vamos ver se vai dar certo esse. Eu vou colocar aqui agora para funcionar. Lembrando que o fim, ele não está indentado, ele não está aqui com esse espacinho. Então, pô, bora lá. Lá. 6. Em recuperação, fim. Vou novamente, beleza? Vou rodar aqui novamente. 7. Aprovado. Beleza. Vou rodar daqui mesmo, tá? Vou dar um CLS para limpar aqui minha tela. Vou colocar duas vezes a seta para cima, uma vez, duas vezes. Ele vai. Sua nota, beleza. 7 já deu aprovado, se não me engano. 8. Aprovado. Então lá. CLS. E aqui na nota. Agora sim. 5. Reprovado. Então tá funcionando direitinho. Essa parte está tranquila. Próximo passo. Agora a gente vai colocar estrutura de repetição. Então, é a mesma coisa que uma condicional, mas ele diz assim, ao invés de se a condicional for maior que 7, não, é enquanto ela for maior que 7. Então, vamos lá. Vou colocar repetical. Vou chamar aqui de while, beleza? Escreve while, mas fala while, ponto .py, que é a repetição com while. Vamos lá. Nesse caso aqui, eu vou colocar um contador. Aqui, ó. Repetição com while. While quer dizer enquanto. Beleza? Então, vou colocar aqui o contador. Imagina que eu quero criar uma estrutura de repetição aqui para ele listar de 1 a 10. Beleza? Então, ó, se eu quiser colocar de 1 a 10, vamos lá. Contador recebe 0. Beleza? 1, que eu vou mostrar o contador de uma vez. Então, while, enquanto o contador for menor ou igual a 10, eu vou mostrar ele, vou dar um print e vou colocar aqui, ó, vou colocar aquele F aqui, né? Vou chamar de, por exemplo, sei lá, número, e aqui vou colocar contador. Beleza. E aqui, o que eu tenho que fazer? Se eu deixar assim, ele vai ficar para sempre mostrando o contador, porque ele vai testar aqui, ó. Contador é 1. Então, 1 é menor ou igual a 10? Então eu vou mostrar 1. Então, ele vai de novo. 1 é menor ou igual a 10? 1. Aí 1 infinitamente. Vamos ver? Ele vai bugar meu computador. Ele vai usar todo o recurso da minha memória só para isso. Ele vai aguentar, obviamente, não vai crashar nem nada. Mas aí ele vai ficar consumindo memória aí e processador o tempo todo. Depois, se eu quiser, ele não vai ter um fim, não tem como parar ele. Se eu apertar Ctrl C, ele vai parar. Vamos lá. Olha lá, ele está mostrando. Isso está ficando grande. Dá um Ctrl C aqui. Parou ali, ó. Opa, Ctrl C. Deu Ctrl C aqui agora. Aí ele falou assim, ó. Interrupção do teclado, ó. Keyboard é teclado. Então, ó, interrupção do teclado, que eu apertei o Ctrl C, beleza? Então ele mostrou aqui quantos zooms, ó. Vários zooms. Muitos zooms. Eu vou até fechar aqui, vou dar um CLS aqui embaixo. Vou fechar aqui no lixinho mesmo. Então eu tenho que fazer o quê? Contador.
recebe contador mais 1. Eu quero aumentar. Ele vai pegar esse contador, essa variável aqui. Estou criando uma outra variável com o mesmo nome. Pode criar? Pode. Então, só que o que vai ter dentro dela? O valor que está aqui dentro dessa, que é o 1 mais 1. Ele vai para o 2. E assim vai resolver. Essa é uma forma, tá? Bom, se quiser fazer uma forma mais elegante, já mostro de uma vez. Se você quiser incrementar, que é aumentar em 1 a mesma variável, você pode colocar mais igual e 1. Vai funcionar igual aquela outro tipo que a gente colocou. Então vamos lá. Vamos botar para rodar. Aqui. Foi agora do 1 até o 10. Beleza? Quer fazer do 1 até o 100? Beleza. Desculpa, é mais um aqui mesmo. Aqui que eu tenho que colocar, que é até o 100, beleza? Ah, tem uma coisa que você pode até para... O que é esse 100 aí, né? Não sei. Posso chamar 100 de meu limite. Limite recebe 100, beleza? E eu posso, ao invés de colocar o 100 aqui, eu coloco o limite. Por quê? Ele vai substituir, não vai? 1 é menor ou igual a 100 agora, beleza? E aqui, ó, posso colocar 10 o limite, é mais fácil de alterar. Eu altero aqui nas minhas variáveis. E aí fica com manutenção melhor meu código, beleza? É uma boa prática. Então, vou colocar menor que 100 agora, igual a 100, beleza? Vamos ver, então ele vai contar de 1 até 100. Muito rápido, né? Ó, já contou. É muito rápido isso aqui, ó. Então, beleza. Bora, próximo. Eu tô gravando direto sem pausa, tá? Não vou nem editar o vídeo, vou colocar do jeito que tá. E aí, espero que eu não erre. Beleza. Próximo aqui, já fizemos o while. Vou fazer agora mesma coisa, só com o for. O for, e usando o range. O for, ele não precisa de colocar o contador aqui. Ele já vem um contador, já tem um limite. Então, grande maioria das opções, você pode usar ou um ou outro da mesma forma. A diferença são as palavras só aqui. Então, vamos lá. Vou fechar esse cara aqui, vou fechar condicional. Vou abrir agora, colocar o for com range. For range. Quer falar range? Fala range, beleza. A pronúncia é range, beleza? Em inglês, obviamente. Em português pode falar range tranquilo. Então, olha só, nesse caso com for, eu não preciso colocar um contador, porque ele já tem um número, como se fosse uma lista, né? Então, ele pega uma lista limitada de valores. Então, ó, vou colocar aqui laço de repetição com for. O for eu iria traduzir como para cada. Olha só, for, elemento in. Aqui eu posso colocar outras palavras aqui também. Normalmente a gente coloca i, beleza? Mas eu costumo colocar o tipo do item. Eu vou falar que é um elemento. Elemento in. Agora eu vou ter que criar uma lista. Normalmente eu vou pegar essa lista em range. Eu digo que essa lista um número inicial e um número final. Geralmente o número final, ele não chega ao número final, ele vai só até um número anterior. Então o inicial eu quero de 1. Se eu quiser de 1 a 10, de 1 a 11, beleza? Porque ele faz de 1 a 11, não incluindo o 11, beleza? Tem que colocar os 2 pontos aqui, beleza? Então, print elemento. Olha só como é que é muito mais fácil. No começo, quando a gente começa a programar, eu, por exemplo, quando comecei a programar, eu gostava muito mais do while. Entendia melhor o while. Mas depois, com o tempo, se eu posso fazer o for, é menos verboso, né? Menos detalhe para colocar ali, eu faço for. Vamos colocar aqui de 1 a 10. Ah, quero fazer de 1 a 100. Vou fazer aqui 1 a 101, né? Porque ele faz de 1 a 101 sim, não incluindo o 101. Vamos lá. Aí fica de 1 a 100, tranquilo. Beleza, o for com range está tranquilo. Agora eu vou fazer o for simples aqui pra gente, né? Porque o range, ele automaticamente cria uma lista. Cria uma lista, range significa faixa, na faixa de 1 a 101, beleza? Se eu quisesse só aqui do 90
ao 101, lembrando que ele usa o 90 como primeiro elemento, ele vai mostrar do 90 ao 101 aqui pra gente, ó. Começou no 90, foi até o 101, 100, no caso. Ele não usa o 101. Bora, próximo, vou colocar um for agora com lista. For lista. Ponto .py, beleza? Então, for sempre tem uma lista. O range ele cria uma lista automática de números. For com lista. E aqui vou criar uma lista primeiro. Por exemplo, eu tenho uma lista de nomes. Nomes, botar lista, a gente coloca em colchetes, beleza? É padrão para várias linguagens. No Java a gente faz assim, no PHP a gente faz assim. Então, memorize que é bem legal. Ana, João e Maria. Beleza? Olha só, na lista, eu não coloquei lista no meu conteúdo aqui não. Vou falar um pouquinho, queria dedicar um vídeo só para lista, para esse vídeo não ficar mais longo do que já está. Então, ó, para lista, eu tenho um comando da lista chamado, por exemplo, sprint. Em inglês, o comprimento de uma coisa, de uma lista, por exemplo, seja quantos elementos tem, quantos itens tem naquela lista. Aí você chama de length. Length é o comprimento. Que é para a gente saber o comprimento dessa lista nomes? A gente usa length, só que só len, e entre parênteses aqui no len eu vou colocar a lista, nomes. Ele vai me dar o tamanho da lista. Ainda posso até colocar aqui ele formatado, né? O F aqui, né? E aí, assim, o tamanho da lista. Ou então, a lista tem tantos elementos, né? A lista tem. O tamanho vai estar em len aqui, né? Então tem que estar entre. Tem elementos, ou itens, ou nomes. Beleza? Nomes. Beleza? Então, se eu colocar aqui, ó, esse len aqui, ele diz o tamanho em quantidade de unidades de itens ou elementos dentro dela. Vamos lá, ó, a lista tem 3 nomes, ou seja, Ana, João e Maria. Então, ó, se eu colocar um for aqui, ó, for nome, aqui, esse aqui do for, pessoal, igual no for range aqui, eu coloquei elemento. Se eu colocasse item, tudo bem, item e item. É muito comum você ver as pessoas colocando, por exemplo, em inglês aqui, em inglês não, colocar ao invés de item, sabe que é item já? Colocar só o i, beleza? Algumas pessoas criticam colocar só o i, mas eu aprendi assim, muitas vezes eu faço i em range, isso me ajuda. Eu sei muito bem o que é i, então tudo bem, que é item, cada item de 0, de 90 a 101. Vamos ver se vai dar certo? Aqui, ó, 90 a 101, a 100. Vamos lá. Então, normalmente, coloca aqui um nome que faz sentido para você. Então, ó, no for list aqui, vamos botar. Eu acho que faz sentido ele vai assim, para cada nome na lista, print o nome, mostre o nome. Então, ó, for nome in nomes, beleza? 2 pontos, print o quê? Nome. Então, ele vai mostrar aqui Ana, depois João, depois Maria, beleza? Ana, João e Maria. Se eu quiser, inclusive, colocar aqui que a Ana chegou em primeiro lugar, o João em segundo, eu posso colocar aqui. Aí eu teria que colocar um contador, beleza? Então, mas eu posso colocar um texto aqui se eu quiser, ó, nome, 2 pontos, nome, eu vou colocar nome Ana, nome João, nome Maria. Vamos lá, para a gente ir terminando aqui. Vamos lá. Estrutura condicional, while, for, função simples, isso aqui é bem legal. Função simples, eu vou colocar por exemplo, uma função chamada saudação, beleza? Vou chamar aqui, ó, funcal.py. Ó, para fazer uma função, a gente usa uma palavra chamada def, para definir a função, beleza? Eu vou chamar de saudacal.
essa função? Você pode colocar um parênteses aqui e 2 pontos, beleza? Aqui dentro do parênteses, por exemplo, a gente pode colocar um valor de atributo, né? Se eu quiser, por exemplo, nome. Então, eu só coloco o nome da variável aqui chamado nome, que a pessoa vai colocar o nome. Eu posso dar um print. Então, olá, olá, nome. Seja bem-vindo ou bem-vinda, beleza? Então, ó, eu quero esse padrão para o meu. Toda vez que eu precisar de uma saudação, quero que ele faça isso. Então, por enquanto. Ah, não coloquei o F aqui, ó. Por isso que ele está sublinhado aqui, ó. Colocar o F aqui. Beleza, agora ele entendeu que está formatado. Antes ele ia parar olá nome mesmo. Não, quero que é olá e o nome que eu colocar dentro da saudação. Por enquanto, vamos rodar isso aqui para ver o que acontece, beleza? Vou rodar, vamos ver o que acontece. Nada. Você vê, ele rodou aqui, ou seja, não aconteceu nada. O que o peixe faz? Nada. Então, eu coloquei aqui, criei essa função. Essa função é um conjunto de ações. Por enquanto, só estou dizendo o nome aqui. Agora tem que chamar ela. Para chamar ela, saudacal. Vou colocar aqui, aí, como vai ser um texto, vou colocar um texto aqui, sei lá, João. Agora ele vai mostrar a saudação do João. Vamos ver? Atenção, o que está dentro do saudação aqui é esse print. Então, ó, esse print está identado, ó, beleza? Então, se você der o Enter, eu já dei o Enter aqui, ele já veio para a posição correta aqui. É indentação o nome disso, beleza? Vou colocar aqui e vai mostrar Olá, João. Olá, João, seja bem-vindo. Ótimo. Agora eu quero fazer o mesmo com a Ana e com a Maria. Então, Maria e a Ana. Vamos lá, rodar. Olha que legal. Eu não preciso colocar o print enorme aqui, ó. Tá tudo já uma coisa que eu for fazer repetidamente, vai ficar muito mais bonito o meu código. Se eu colocar uma função que faz o trabalho sujo para mim, vamos dizer assim, e aí eu só coloco o nome da função aqui e vou ser feliz, beleza? Olá, João, seja bem-vindo. Olá, Ana, seja bem-vinda. Olá, Maria, seja bem-vinda. Bom, acho que é só isso. Tem uma coisa aqui que, por exemplo, a gente viu aqui, que eu queria mostrar um pouco dos operadores aqui. Então, eu vou colocar aqui vou deixar esses caras aqui. Vou colocar aqui operadores. .py. Vamos lá. Eu vou colocar aqui operadores. Beleza? Então, eu vou colocar que N1 recebe 10. N2 recebe 2. Então, vamos lá. Vou colocar 3 aqui, que vai ser necessário para uma coisa. Então, ó, se eu precisar fazer a soma, print N1 mais N2. Eu uso mais, beleza? Atenção, eu não coloquei aspas aqui, por quê? Porque é a variável vai substituir, beleza? Eu não coloquei aquele F, aquela aspa, por quê? Porque eu não estou misturando texto com o valor de variável. Estou só fazendo os valores da variável. Então vai mostrar só o valor da variável. Vou mostrar como, depois eu vou fazer o F aqui para vocês entenderem. Então, ó, 13, beleza? 10 mais 3, 13. Beleza? Companheiros, deu 13. Então, ó, F. E aqui, ó, se eu quiser colocar aqui uma coisa dessa forma, tanto mais tanto é igual aí N1 mais N2. Agora, vai mostrar, por exemplo, de maneira formatada, vai mostrar os números aqui. Olha que legal. 10 mais 3 igual a 13. Beleza. Então, dessas duas formas pode ser mostrado aqui, beleza? E agora eu vou fazer Ctrl C, Ctrl V, vou colocar subtração.
Então agora vai ser isso menos isso aqui, vai ser isso menos isso aqui. Vamos lá. Ah, deu certo. 10 menos 3, 7. Eu falei que não é 13. Tá ok? Um abraço. Vamos lá. Subtração, agora multiplicação. Print. Vou colocar um print formatado aqui de uma vez. N1 vezes. O vezes, como é uma pessoa que vai ler isso aqui, eu vou colocar o X ali, beleza? Mas lembrando que a multiplicação não é o X, é o asterisco. Então, N1 asterisco N2, beleza? Vou dar. Olha lá, 10 vezes 3, 30. Vou diminuir um pouquinho nosso tamanho aqui, continua aparecendo bem no vídeo. Agora, divisão normal. Vou copiar esse carinha aqui, beleza? Esse aqui dividido, vou colocar a barra mesmo. E aqui a barra, beleza? Vamos ver. Ó, deu uma dízima periódica, 3, 3, 3, 3, 3. No final dá um valor aqui meio esquisito, mas não se assusta não. Então, 10 dividido por 3, 3,333, beleza? Ah, eu quero só duas casas decimais. Tem como, olha que legal. Eu vou pegar aqui, eu posso colocar esses dois aqui. Vai ter que colocar um parênteses que eu vou mexer nesse valor aqui. 2 pontos, ponto 2. O que que é 2 pontos, ponto 2? Vamos ver se dá certo, que eu não estou certo que vai dar certo isso aqui agora não. Deu certo, ó. Opa, ponto 2. Eu pedi para duas casas decimais. Ponto 3. Vamos ver agora. Esqueci de colocar uma coisa aqui chamada... eu vou colocar ponto 2, beleza. F de float, que é ponto 2 é depois da vírgula. Lembra que eu tinha colocado sem o F? Ele considerou que só iria ter dois elementos, que é o 3,3. Então, 3 e o 3 seriam dois elementos. Não, eu quero dois depois da vírgula. Então, eu tenho que colocar o float aqui, que é aquele que é ponto flutuante, né? Vamos lá? Olha lá, 3, 3, tá certinho. Tranquilo? Esse aqui ele formata por causa decimal. É obrigatório? Não. Mas quem quiser aprender, já aprendeu mais uma dica. E aqui, por exemplo, divisão inteira. Divisão inteira é com dois símbolos de divisão. Esse eu posso até tirar isso aqui, que eu não vou mexer nele, né? Ele já vai me dar valor inteiro, não vai... Então aqui, ó, eu vou colocar dois. Então assim, ainda coloca... eu vou colocar o mesmo símbolo aqui, vou até colocar os dois símbolos aqui, beleza? Vamos ver como é que vai dar a divisão inteira. 10 dividido por 3, 3, beleza? E depois, e o resto? Qual o resto dessa divisão? Porque 10 dividido por 3, 3 vezes 3, 9, vai sobrar 1. Se eu quiser saber só qual que é o resto, beleza, vamos lá. Eu vou colocar aqui, que é o resto. O resto, a gente viu que é aquele símbolo de porcentagem. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Como é que a gente lê isso, tá? O resultado da divisão desse número por esse número é igual. Aí eu vou colocar aqui, ó, tirar esse parênteses aqui, deixar aqui o... Beleza. Então, ó, o que que acontece? Eu estou colocando só essa conta aqui, tá? Beleza? Se eu estivesse colocando só isso, ele ia me dar só o resultado. Mas para ficar bonitinho, como é que eu leio isso, tá? Não leio N1 porcentagem N2. Não tem nada a ver de porcentagem, beleza? Eu coloco o resultado da divisão de N1 por N2 vai ter que ser 1. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Falta 1. Então, esse falta 1 que vai aparecer aqui. Vamos dar uma olhada se vai dar certo.
Aqui, resultado de divisão de 10 por 3. Ah, não, resultado de divisão não, o resto da divisão. A divisão de 10 por 3 é assim que a gente lê, beleza? Me facilita a vida assim, para eu entender. A divisão de 10 por 3 é 1. E a gente vai ver um exercício próximo aí, só para... Agora, potência. Potência é elevado ao quadrado. No caso, vai ser 10 elevado a 3. Então, ó, print f n1 elevado a n2 é igual, e aqui, n1 duas vezes e n2, beleza? Então, vamos ver. Ó, 10 elevado a 3 é 1000. Deu certão. Macete de matemática. Ah, tem uma biblioteca Math que você importa que já vem com Python. Que aí você coloca só uma função que já vem pronta, que já faz a raiz quadrada. Mas se você quiser fazer a raiz quadrada, a gente sabe que é 1 sobre o 2, no caso, que é quadrado. Se for cúbica, a raiz cúbica, é 1 sobre 3. Então é 1 sobre o número que você coloca ali na raiz, beleza? Então, ó, para isso, se eu quiser fazer, por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada raiz, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, print f. Eu vou colocar números aqui, entendeu? Por exemplo, raiz quadrada de 16 vai ser 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, vamos lá. A raiz quadrada de 4 é... E aqui, ó, eu vou colocar 4 elevado a 1 meio. Só que acontece, se eu colocar 4 elevado a 1, ele vai primeiro fazer 4 elevado a 1, que é 4, dividido por 2, que é 2. Por acaso vai dar o mesmo valor, mas eu quero elevado a 1 meio. Então, assim, a 1 meio, se eu colocar assim, não vai dar certo. Eu tenho que colocar um parênteses. Primeiro resolver 1 meio, que é 0,5, e aí ele vai pegar o 4 e colocar o valor da raiz quadrada dele. Vamos lá. Isso é de matemática, tá, galera? Não é daqui, ó. Então, ó, a raiz quadrada de 4 é 2. Aí de 16, vamos ver. Opa. Ó, e deu 4 de novo aqui. O que que houve aqui? Eu não salvou, eu acho. Beleza, estava editando aqui, não salvou. Vai salvar agora. A raiz quadrada de 4 é 4. Não tá salvando. Peraí. Assim. Sei lá o que aconteceu aqui, beleza? Então, raiz quadrada de 4. Ah, de 4 é 4, é 16 é 4, né? O texto não mexi, entendeu? Então, se eu colocasse, sei lá, N3 aqui, só para a gente ter, colocar 16, eu poderia colocar 16, N3 aqui também, N3, e aqui o N3. Que aí toda hora que eu mudar o número lá, vai mudar aqui embaixo também. Ele tá salvando normal, tudo certo, tá? Defeito entre o teclado e a minha cadeira. Então, ó, de 16 é 4. Se eu colocar aqui raiz quadrada de 144. Beleza? Vamos lá? Mandar rodar. Raiz quadrada de 144 é 12. Beleza? Olha que legal. Tranquilo? Bom demais. Então, eu vou deixar por aqui. Se tiver alguma dúvida, comenta aí, que eu terei prazer em ajudar. Valeu!